Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje, um dia muito importante a ser comemorado: Dia Mundial da Consciência do Abuso Narcisista. Esse é o dia 1º de junho. Foi ontem, se você está ouvindo no YouTube, provavelmente você vai ouvir esse episódio depois. Mas esse dia 1º de junho é um dia muito importante. Porque quando a vítima do abuso narcisista ganha consciência, é o momento em que ela começa a despertar, em que ela pode realmente buscar a sua liberdade emocional. Você já sabe que aqui no podcast a gente fala sobre relações abusivas, sobre autoconhecimento, né? E sobre as disfunções, né, que levam inclusive as pessoas a agirem de maneira abusiva. Existem vários transtornos de personalidade e seria injusto a gente atribuir apenas a um tipo de transtorno uma relação abusiva, né? E há mesmo, de fato, uma confusão nesse sentido, né? Muitas pessoas acreditam que porque passaram por relacionamentos abusivos, elas sempre tenham se relacionado com narcisistas, né? Que virou até um termo que as pessoas usam de uma maneira muito popular e o tempo todo acaba vulgarizando isso, né? Ah, fulano é narcisista, não sei quem é narcisista. Mas o narcisismo, gente, é uma questão de transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade narcisista. E como eu já falei para você em outros episódios, nem sempre isso é diagnosticado, né? E por vezes isso não é de fato, a pessoa não tem transtorno de personalidade narcisista, mas ela pode ter um comportamento muito abusivo. Obviamente que quando a pessoa tem realmente de fato o transtorno de personalidade narcisista, aí nós estamos falando de alguém que vai ser realmente muito difícil de lidar, né? Uma pessoa que tem uma inflexibilidade muito grande no seu comportamento, nas suas condutas, né? Alguém que é obcecado pelo poder, pelo controle, que precisa se sentir no controle da relação o tempo todo. Uma pessoa que tem uma preocupação excessiva com a sua imagem, com o que as pessoas vão pensar dela, né? Uma pessoa que tem um egocentrismo exacerbado, o que é muito diferente, as pessoas confundem com autoestima, autoconfiança. Porque a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, de fato, ela não tem uma boa autoestima. Ela não tem autoconfiança. Tudo isso é uma construção falsa. Então, se você se relaciona com uma pessoa que de fato tem transtorno de personalidade narcisista, pode ser que você perceba que ela tem uma cisão entre o público e o privado, né? Ela vai agir de uma maneira com você em público e de outra quando vocês estão a sós, né? Essa pessoa, de fato, ela não se preocupa em construir algo sólido para si própria, né? Ela não preocupa-se em melhorar, né? Em autoconhecimento, em gastar um tempo se questionando, autorrefletindo sobre suas ações. Não, tudo acaba sendo uma consequência do externo, né? Tudo é culpa dos outros. São pessoas que precisam utilizar a culpa nas suas vítimas, nas pessoas que se relacionam com elas, né? Como assim, com todos em sua vida. Então, qualquer problema no trabalho não foi a pessoa, foi o outro, né? Qualquer questão que aconteça na sua casa, de ordem familiar, essa pessoa vai arrumar alguém para culpar. Essas pessoas acreditam muito em culpa, em punição, e elas agem dessa maneira, punindo as pessoas. Então, por vezes, elas vão dar tratamentos de silêncio, como a gente já falou em um episódio sobre especificamente esse problema. São pessoas que fazem triangulação, nós também dedicamos um episódio inteiro a isso, né? São pessoas que vão trabalhar para deixar quem lida com elas inseguro, insegura o tempo todo. Porque a base da, entre aspas, autoconfiança deles
é a sua falta de confiança, é a sua insegurança. Então essas pessoas, assim como vampiros, elas vão precisando minar você para acessar a sua energia. São pessoas que vão precisar o tempo todo sugar você. Elas precisam de suprimento energético, suprimento emocional. São pessoas que não lidam bem com elas mesmas. São pessoas que têm grandes conflitos internos com elas mesmas, com suas famílias. São pessoas que acreditam ser vítimas de tudo, pois não assumem nenhuma responsabilidade. E o transtorno de personalidade narcisista, como eu falei, acabou ficando extremamente vulgarizado. Na verdade, entre 4% e 5% da sociedade pode ter esse transtorno, tá? Isso é uma probabilidade que foi calculada por cientistas há um tempo atrás. Então, não é assim tão comum quanto as pessoas estão colocando hoje em dia, tá bom? Mas o que fica patente pra gente é que as pessoas, muito embora não tenham transtorno de personalidade narcisista, ou seja, ainda há uma flexibilidade para essa mudança de comportamento, nós vivemos numa sociedade que estimula valores narcisísticos, né? Como assim, Joana? Você está falando da selfie? Você está falando da foto no espelho? Não, lógico que não. Isso não há problema nenhum, né? Eu estou falando do egocentrismo exacerbado, né? Eu estou falando de uma maneira individualista de se pensar, né? Uma maneira egoística, extremamente egocentrada, né? Então, quantas vezes você está conversando com alguém hoje em dia e você percebe que a pessoa não está te ouvindo? Isso é muito comum, gente. Você tá ali falando, de repente você percebe que a pessoa não tá te ouvindo. Aí ela vem falar alguma coisa dela. Então, assim, você fala, nossa, por exemplo, gente, eu não me senti bem essa noite. E conta o que aconteceu com você. Aí a pessoa, você termina de falar, a pessoa fala assim, e você não sabe o que aconteceu comigo, né? Então, essa é uma postura muito clara que nós, como sociedade, temos adotado de uma maneira recorrente de não ouvir o outro. Nós não abrimos a escuta para ver o que o outro tem para contar. A gente tá se importando o tempo todo com a gente mesmo. O que a gente quer falar? O que eu quero falar? O que você quer falar? E escutar o outro passou a ser uma coisa rara. Alguém que te escuta de verdade, alguém que presta atenção no que você está falando, né? Hoje em dia é uma peça rara, né? Porque as pessoas estão querendo todas falar ao mesmo tempo, mas quando todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se ouve. E essa é uma conduta narcisística. Por quê? O narcisista, e de fato a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela não se relaciona com ninguém. Ela está o tempo inteiro se relacionando com ela mesma, né? Tudo diz respeito a ela, tudo diz respeito ao prazer dela. A pessoa não consegue compartilhar sensações, emoções. E é muito triste, inclusive é muito triste para ela. Muitas pessoas pintam também o narcisista como um demônio, né? Como uma aberração, como um monstro, né? De fato, as pessoas precisam entender que essa falha de personalidade, que passa a ser uma falha de caráter, pode atrapalhar muitos relacionamentos, pode fazer muitas pessoas sofrerem. Porque o transtorno de personalidade narcisista, ele causa muito mais transtornos justamente para quem convive com esse tipo de pessoa do que para esta pessoa. E é por isso mesmo que ele acaba adquirindo essa característica quase que de vilão, né? Mas muito embora esse tipo de personalidade muitas vezes se apresente como um cordeirinho, né? Aquele lobo em pele de cordeiro, que a gente costuma chamar de narcisista encoberto ou frágil, né? Ou vulnerável. Então, é uma personalidade que realmente ela ganha esses aspectos. Mas se a gente sair dessa visão de bem e mal, que é muito infantilizada, e eu sempre busco
trazer para vocês aqui uma reflexão positiva para que você também comece a amadurecer emocionalmente, embora eu saiba que não existe receita de bolo, e é por isso que é tão necessário você entrar num processo terapêutico para analisar as suas questões, a sua individualidade, perceber o que você precisa trabalhar em você. Nós não somos todos iguais. E é por isso que o trabalho do terapeuta é desafiador, né? Então, se a gente sai um pouco dessa visão maniqueísta de bem e mal, a gente começa a perceber que o narcisista sofre muito, porque imagine como é você não ter acesso às suas próprias emoções, você precisar de terceiros para sentir as coisas, você precisar de estimular constantemente um outro para sentir algo em você. Isso é a falta total de liberdade, isso é a falta total de controle sobre si mesmo, de independência. Precisar o tempo todo de um suprimento externo que te preencha e que preencha o seu vazio interior. Então, mesmo que o narcisista não entre em contato com seus sentimentos, por isso demore muito para perceber esse tipo de situação que ele vive, ele de fato está numa dependência constante. Assim como depender do controle de algo que não se pode controlar. Ele deseja o tempo todo controlar a vida de todos que o cercam, controlar o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer dele, o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, como que as pessoas o veem, qual a imagem que fazem dele. Gente, isso é torturante. Isso não é vida. Então, nós que pedimos tanto por empatia, temos também que nos colocar nesse lugar de entender que essas pessoas sofrem, né? Mas o Dia Mundial da Consciência do Abuso Narcisista é um dia muito importante, porque você que foi vítima de um relacionamento abusivo, seja com um narcisista ou com qualquer outro tipo de personalidade disfuncional, você sabe muito bem que apenas quando você ganha consciência do que está acontecendo com você, você cria forças para mudar a sua vida, para se determinar a fazer diferente, a abandonar aquilo que você vinha criando para você e para sua vida como uma doença ao longo de anos, meses, às vezes, que você vai levando, que você acha que não há solução, que você acha que aquilo é o certo. Quando você ganha consciência de que essa maneira de te tratar, de que a forma como vem sendo conduzido esse relacionamento, como que as suas emoções vêm sendo respeitadas ou desrespeitadas, melhor dizendo, é que você percebe que você pode sair daí, que você pode ter uma vida nova. Então, gente, essa é a importância da gente sempre compartilhar áudios como esse que eu estou fazendo agora aqui para você, com todo o meu carinho, porque é a partir dessa consciência de que algo não está bem, de que algo não é suficiente e de que um relacionamento é disfuncional, que as pessoas se libertam do abuso emocional. E o Dia Mundial da Consciência do Abuso Narcisista fala sobre isso. Fala sobre quando nós ganhamos consciência, nós ganhamos liberdade. Conhecimento e consciência libertam. Então, eu sugiro que você faça terapia, que você busque autoconhecimento. Saiba, não existe receita de bolo. Por isso, só escutar áudios como este pode te ajudar. Mas você precisa entrar num processo individualizado para perceber o que acontece com você. Por que com você não pode ser saudável? Quais são as suas questões? O que a sua história pode nos contar? E como a gente pode modificar isso? É possível reprogramar a sua mente. Independente de como tenha sido sua vida até aqui, você pode mudá-la a partir de um novo grau de consciência. Eu agradeço muito por você ter escutado esse áudio até aqui. Peço que você compartilhe com seus amigos, se inscreva lá no canal do YouTube, deixe seu like e me siga no Instagram, se possível. Meu nome é Joana Tinelli Pará. Minha gratidão.
paz e luz. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.